Olá, todos e todas, bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa disciplina Arte de Produzir Sentidos para o Passado, Acervos e Fontes em História da Educação. Nossa primeira aula vai começar com Arlette Farge, o livro intitulado Sabor do Arquivo, e precisamente os capítulos Acaba de Chegar e Os Gestos da Coleta. Quem que é Arlette Farge? Arlette Farge é uma historiadora francesa, mas que não começou a sua trajetória como historiadora. Ela vem de uma família modesta, da região de Charleville. Ela é a caçula de 3 irmãos, e ela frequenta, então, o Lycée Hélène Boucher, em Paris, e ela estuda advocacia para ela se tornar magistrada especializada em direito juvenil, a juge d'enfant. No meio desse processo, ela muda o seu foco, acaba fazendo um mestrado em História Legal e Institucional. Depois disso, como ela não consegue arrumar emprego na França, ela acaba indo para os Estados Unidos, e em 69 para fazer sua tese na Universidade de Cornell, onde ela vai acabar entrando em contato com estudantes afro-americanos durante o movimento pelos direitos civis e entrar em contato também com feministas americanas, e isso vai marcar definitivamente a sua vida. Então, são duas trajetórias que vão marcar, né? Então, essa formação do direito, e por isso ela vai acabar buscando os arquivos judiciais, tanto que ela comenta nesse livro Sabor dos Arquivos, mas que são as fontes privilegiadas de todas as suas escritas sobre o século XVIII. Ela é uma especialista em história francesa do século XVIII, e também essa preocupação, essa adesão às camadas mais vulneráveis e a uma escrita feminista, né? Então, ela vai, inclusive, liderar um grupo de historiadoras feministas na França. Ela faz seu doutorado, então, sobre o roubo dos alimentos em Paris no século XVIII, que é defendido em 74 sob a supervisão do Robert Mandrou, que foi também um aluno do Lucien Febvre, e é um dos pioneiros da história das mentalidades. Então, como eu estava dizendo, durante esse doutorado ela acaba entrando em contato com os arquivos judiciais, e isso vai marcar toda a sua trajetória, especialmente naquilo que é uma preocupação que emerge fortemente nesse texto que nós vamos discutir, mas também num vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, que é a busca por reconhecer, por revisitar as vozes dos pobres, dos errantes e dos marginalizados. E quando eu falo vozes, eu não falo só no sentido figurado, dessas vozes das pessoas, desses sujeitos que ficaram esquecidos pela história, mas literalmente ela se preocupa em recuperar a oralidade do século XVIII, que isso tem um impacto bastante importante na sua escrita enquanto historiadora. Bom, ela vai fazer outros tantos livros, ela vai publicar, ela tem uma profícua produção, então ela vai publicar depois desse doutorado, né, a Viver nas Ruas de Paris, no século XVIII, outro, A Vida Frágil, Violência, Poderes e Solidariedade no século XVIII, o caso de raptos de crianças em Paris em 1750, esse ela escreve em colaboração com Jacques Revel. Enfim, ela tem toda uma preocupação em fazer os arquivos falarem, em sensibilizar-se pelas emoções desses sujeitos pobres, do passado, né, e que vivem no limite do anonimato. Para isso, ela acabou tendo que inventar novas formas de expressão. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes do texto dela, é se perguntar como que ela constrói essa linguagem de historiadora. Então, em 2016, ela recebe o prêmio Dan Davy, e ela vai ser marcada por dois grandes intelectuais,
Michel Foucault, com o qual, inclusive, ela escreve Desordem das Famílias, Cartas de Selo dos Arquivos da Bastilha, de 1982, e com Michel Foucault, ela aprende, né, ela toma contato com essa discussão sobre análise dos mecanismos de poder. Mas ela também vai ter uma outra influência importante, que é a do Michel de Certeau, com o qual ela se sensibiliza sobre os meandros da operação historiográfica. Ela, claro que ela demonstra uma adesão, então, não só a perspectivas culturais da história, como também a preocupação com o caso particular e, portanto, com os elementos da micro-história. Ela tem um grupo de investigação, né, chama Grupo d'Histoire des Femmes, o Grupo da História das Mulheres, que trabalha sobre os temas da identidade popular, relações de gênero e narrativa histórica no século XVIII. Ela também tem um trabalho interessante na rádio, na France Culture, onde ela, num primeiro momento, ela co-apresentou o programa Les Lundis d'Histoire, que seriam as histórias de segundas-feiras, né, as segundas-feiras da história, e agora ela atua, colabora regularmente com La Fabrique d'Histoire, que é a fábrica da história nessas emissões de rádio. Ela é diretora de pesquisa do CNRS e vinculada à pesquisa histórica da École des Hautes Études en Sciences Sociales, ou a École, como é conhecida aqui no Brasil. Então, desses textos que nós vamos ler para a próxima aula, você tem uma introdução ao espaço do arquivo, então é o primeiro contato com o documento, e já nesse movimento de um primeiro contato com o documento, a Arlete Fage faz um conjunto de interrogações, um conjunto de reflexões sobre o lugar do arquivo, sobre a prática do arquivamento e sobre o que ela vai denominar dos silêncios do arquivo e da linguagem do arquivo. Então, acho que é muito importante vocês olharem para lerem esses textos a partir dessas marcas, que são as marcas de uma escrita engajada com as camadas mais vulneráveis, de uma preocupação com a oralidade, ou seja, uma preocupação com a história miúda, das pessoas miúdas, como se diz também na França, e uma preocupação também em recuperar as emoções, as sensações desse século XVIII, ou seja, é um olhar do presente que se lança ao passado, mas que também busca encontrar algumas dessas singularidades deste passado que apela ao presente, né? Então ela vai falar muito sobre a falta, né? Como que a falta emerge no âmbito dos arquivos e como que é essa falta que sensibiliza o historiador. Eu vou também pedir para vocês verem um vídeo que tem na internet, é uma fala que ela faz em um evento da École, justamente da École des Hautes Études en Sciences Sociales. É um evento de 2017, portanto bastante recente, ela é ainda viva. Ela nasceu em 1941. E nesse evento ela vai recuperar muitas das coisas que estão nesse texto que nós vamos discutir, e ela vai incorporar uma outra preocupação, que ela diz que a história, né, ela se preocupa em construir uma imagem. O historiador produz uma imagem e se depara com imagens. É muito interessante essa distinção que ela vai construir sobre o que ela está entendendo por imagem. Então, imagem não é só a fotografia, mas é essa construção de sentido que o historiador projeta para o ontem, mas que ele também reencontra no ontem. Então, ela vai dizer que a história é uma imersão na raridade. Pensar essa frase, né? Pensar essa
ideia de que a história é uma imersão na raridade, é uma imersão naquilo que é raro, né, aquilo que é não raro só no sentido de diferente, digamos assim, ou de valoroso, né? É raro porque tem valor, mas é raro porque está no âmbito da raridade, né? Aí nós temos que voltar ao Foucault e pensar na rarefação do Foucault. Foucault trabalha com essa ideia do objeto sendo construído a partir da rarefação, ou seja, daquilo que nos falta de entender, né? No que constitui, inclusive, a massa, o que constitui o próprio objeto, né? A própria característica ou a própria consolidação desse objeto, né? Então, ele é rarefeito no sentido de que, para que a gente entenda esse objeto, existe uma zona, que é uma zona de vazio em torno dele, que é justamente a distância passado-presente. Então, superar esse vazio, ou entender esse vazio, ou se sensibilizar por esse vazio, evitar o anacronismo por um lado, mas também buscar a singularidade, né, por outro. Enfim, eu vou deixar a indicação do vídeo para vocês verem, mas eu também estou considerando passar de novo o vídeo durante a aula. É um vídeo curto, mais ou menos, são 30 minutos. Tem aquela possibilidade de vocês colocarem a legenda em português, né? Entrar naqueles quadradinhos ali do YouTube e pedir para legendar e depois para traduzir. A tradução é lastimável. Então, assim, às vezes eu acho até que interfere na compreensão. Então, mantenham os ouvidos abertos, porque cada vez que ela fala arquivo, archive, em francês, né, aparece de um jeito, aparece como archi, aparece como arquivo, aparece como archives, como se fossem dois nomes, archives. Então, existem várias formas de escrever, né, de grafar archive nessa tradução da legenda em francês. Portanto, peço que vocês mantenham os ouvidos abertos, né, e a atenção voltada para poder entender melhor o que ela está dizendo. E a gente se vê na sexta-feira. Tchau, bom fim de semana a todos e todas.